Boa tarde a todos. Dando início a este evento, apresento primeiramente o moderador deste webinar, que é o Romeu Rodrigues. Ele é executivo do Coinfra, conselheiro do Coinfra CNI, mestre em engenharia de produção pela UCM do Rio de Janeiro, engenheiro mecânico pela UFMG e MBA executivo pela UFRJ. Assim, neste momento, eu passo a palavra para o Romeu Rodrigues. Bem, boa tarde. Eu inicialmente quero agradecer aí ao Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa, o COMPEM, pelo convite para participar como moderador desse webinar. É uma honra para mim. Eu aproveito para desejar boas-vindas a todos os participantes e, inicialmente, eu quero destacar o papel do COMPEM no contexto das micro e pequenas empresas, como tá demonstrado aí nesses slides iniciais aí que o Estevão acabou de mostrar. Se você puder voltar com eles aí, Estevão, por favor. O COMPEM atua no acompanhamento das demandas dos pequenos negócios, promovendo aí os estudos e ações para o desenvolvimento do segmento. Dessa forma, o COMPEM espera levar informações e conhecimentos ao maior número de empresários, executivos, consultores desse grande universo de empresas que, como todos sabem, no Brasil, as pequenas e médias empresas representam 97% das empresas constituídas, e são também as maiores geradoras de emprego, é sabido por todos. Por isso, com a sensibilidade de podermos contribuir de alguma maneira nesse momento de pandemia, organizamos aí um ciclo de palestras no modelo webinar, com 20 palestras até o final do ano, sendo esta aqui a 7ª edição, com o tema Opções práticas para reduzir o custo de energia nas indústrias. Pelos resultados das pesquisas que estamos fazendo ao final de cada webinar, houve quase unanimidade na aprovação desses eventos, tanto na organização como no desempenho do palestrante. E hoje esperamos aí repetir o mesmo êxito. Bom, dando sequência, eu vou apresentar um pouco sobre o nosso palestrante. O Álvaro Dias Marques, nosso colega, ele é engenheiro eletricista, com mestrado em produção pelo ITA, é especialista em eficiência energética e energias renováveis, é auditor líder na NBR ISO 50001, foi consultor de eficiência energética do Senai por 5 anos, de 2010 a 2015, foi gerente de operações do Senai Espírito Santo de 2015 a 2017, foi gerente de tecnologia e inovação e gerente de produtividade entre 2015 e 2019. Atualmente, o Álvaro coordena o projeto de migração das unidades do SESI e Senai para o mercado livre de energia e coordena também projetos de apoio às indústrias na geração fotovoltaica e na geração distribuída. Bom, sobre o webinar, os tópicos a serem abordados são os seguintes. O primeiro deles é o cenário atual das tarifas de energia e possíveis cenários futuros. O segundo, opções práticas para reduzir o custo de energia em clientes com contratos em baixa tensão. O terceiro ponto, opções práticas para reduzir o custo de energia em clientes com contratos em alta tensão, modalidade tarifária e demanda contratada. E o quarto e último tema é o mercado cativo e mercado livre. Bom, alguns esclarecimentos sobre participação e perguntas aqui sobre o webinar. Gostaria de lembrar que, para uma melhor organização do webinar, nós solicitamos aos participantes que mantenham suas câmeras e seus áudios desligados. As perguntas poderão ser realizadas pelo chat e as que não forem respondidas nesse webinar poderão ser enviadas ao palestrante conforme e-mail disponibilizado aí no próprio chat. Lembramos que não solicitamos e-mail dos participantes
em função da Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigor recentemente, a fim de estar avaliando aí os melhores procedimentos a serem adotados que possam garantir a segurança dos dados dos participantes e a segurança jurídica de todos. Depois disso, eu, então, agora deixo vocês com o Álvaro Dias Marques para a sua palestra. Álvaro, por favor. Obrigado, Romeu. Eu agradeço o Compem pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre essa parte de eficiência energética. Agradeço ao Ernesto, como executivo do Compem, ao Ricardo, como presidente do Compem, e ao Estevão aí, que nos apoia nesse trabalho. Tá? Vou compartilhar aqui, então, minha tela, para que a gente possa começar a conversar sobre isso. Vamos lá. Bom, temos uma agenda aqui desses 4 itens, né, conforme o Romeu já comentou, tá certo? Então, vamos para frente para a gente poder ser mais efetivo. A primeira coisa que eu trago aqui, gente, é esse gráfico, né, da evolução das tarifas médias, né, valor nominal no Brasil, desde 2001 a 2018. Isso é feito uma comparação da correção dos valores de reajustes que foram aplicados nas tarifas de energia, comparando com o IPCA e o IGPM. Dá para perceber que até de 2001 a 2012, o valor das correções vai bem acompanhando, né, o valor do IPCA. Mas em 2013, quando a presidente Dilma fez tomou uma decisão de reduzir as tarifas de energia por decreto, então houve uma queda, e se descolou, quer dizer, ficou com um valor menor proporcional às reduções, mas em compensação, em 2015, houve a necessidade de correção desses valores. Então, ultrapassou os valores do IPCA e daí em diante os valores ficaram mais altos. Tá? Em cima disso, o que vai acontecer? Nos últimos 5 anos, a gente teve aqui um valor sempre acima das correções do IPCA, que mostra que tivemos 239% de aumento contra 189% e 230%, né, do IGPM também. Muito bem. E agora, como é que vai ficar daqui para frente? Nós temos a situação de Covid e tudo mais, e como é que esse cenário de tarifas pode impactar nas indústrias, nos preços das tarifas de energia e daí em diante. Uma consultoria fez uma análise em que ela chegou à seguinte conclusão. O impacto em 2020, sem a conta Covid, poderia ter um aumento médio de todas as distribuidoras, né, de 9,27%, variando de menos 2% a mais 44%. Isso varia muito porque depende de cada situação. Cada distribuidora tem uma característica específica, número de clientes, como compra e tudo mais. E o impacto em 2021 seria de 2,23% de aumento, variando de menos 23% a 34%. Por que isso está acontecendo? As distribuidoras foram as empresas que mais sofreram com essa pandemia, que a queda do consumo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional foi muito grande. Então, elas tinham uma expectativa de receita baseada nessa demanda de energia, com a queda que das indústrias todas pararam. Isso foi um impacto muito grande no caixa. Então, elas têm compromissos com as geradoras de energia de quem elas compram essa energia, elas têm contratos que precisam ser obedecidos, né? Então, elas têm um pagamento a ser feito, mas a receita caiu. Então, como é que isso poderia ser resolvido, né? Para que o mercado o sistema todo nacional de energia não entrasse num colapso. Houve um acordo do governo, a CCE, a Câmara de Compensação de Energia, a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, e juntaram-se os bancos e ofereceram crédito para as distribuidoras. Para quê? Para que elas pudessem suprir a necessidade de caixa durante esse período, né? E com pagamento nos próximos 5 anos. Então, com isso, houve um alongamento dessa despesa, dessa dívida, né, que elas estariam tendo que assumir, porque é o mercado. Então, isso foi alongado para os próximos 5 anos.
mas a gente não pode deixar de ter certeza de que todo esse custo vai vir para as tarifas, tá? Então, essa consultoria fez uma outra análise com a conta Covid, o que reflete. Então, com a conta Covid, né, o impacto diminui bastante, a média de 6,97, média de correções no Brasil, vai de menos 5% a 21%, e em 2021, a expectativa é de que tenha uma redução média de pelo menos 0,9%. Então, o cenário pode ser interessante, né, baseado no que a gente está vendo por aqui. Bem, que informações a gente tem mais? Como é que nós estamos aqui no Espírito Santo? Tá? A EDP, aqui em relação a tarifas residenciais, a média nacional, ela tem uma tarifa de R$ 0,572 por quilowatt, ou 572 por megawatt. A gente está na posição, mais ou menos, 65 do ranking, né? Um pouco abaixo da média nacional. Bom, essa é a situação da tarifa residencial, então a gente não está tão ruim assim. Aí a gente tem algumas informações que surgiram na internet, que eu peguei agora recente, que dizem o seguinte: a privatização da Eletrobras pode elevar a tarifa de energia em 3 pontos percentuais em 2021. Né? Também diz essa mesma TR Soluções. Isso foi em 9 de setembro. Já em 15 de setembro, nos créditos tributários podem reduzir a tarifa de energia em 10,53 pontos percentuais em 2021. Que créditos tributários são esses? Foi a medida provisória 998, que pega um dinheiro dos programas de eficiência energética e lançam, né, para poder cobrir essas despesas decorrentes dessa pandemia e tudo mais. Então, com isso, o governo está tomando atitudes para tentar reduzir os impactos de aumento de tarifa, né, que vão acontecer daqui para frente. E aqui que está a medida provisória 998, que ainda tem que passar pelo Congresso, né? E que a ideia é que isso possa abater nas tarifas de energia nos próximos 5 anos. Né? A gente já teve a nossa correção aqui da EDP, né, esse ano, em que teve um ajuste médio de 8,02, para alta tensão foi de 10,32 e baixa tensão de 7,05. Espero-se que para o próximo ano não tenha tanto assim, né? Mas vamos em frente. Então, esse é um cenário que a gente tem hoje, que ainda traz muita incerteza. A gente vai continuar tendo esse aumento de tarifa nessa proporção? Como é que isso vai ficar daqui para frente? Bem, então, para isso, a gente tem, como essa incerteza é grande e baseado no histórico, as tarifas raramente caem, né? Então, a melhor opção que existe em qualquer situação é reduzir o custo de energia, quer dizer, reduzir o meu consumo de energia. E para isso, a gente fez uma pesquisa com 170 indústrias no ano passado, e aqui eu segmentei, separei, né, as contas dessas empresas por modelo de contrato, né, se eles estão em baixa tensão ou em alta tensão, tá? E essas contas de energia que vieram, tem desde R$ 100, uma empresa muito pequenininha, até R$ 20 mil por mês. Esses contratos de baixa tensão, eles estão obrigatoriamente no que a gente chama de ACR, né, Ambiente de Contratação Regulado. Quer dizer, você só pode ir para o Mercado Livre se tiver certas condições. A gente vai falar um pouquinho isso mais para frente. Então, estando ele no mercado regulado, a empresa não tem o que fazer, assim como as pessoas físicas também. Tem um contrato, você consome e você tem que pagar por ele no preço que a ANEEL determinou, que a distribuidora vai te cobrar. Então, como é que a gente pode fazer para reduzir o custo de energia? Essa é uma das questões que a gente vai começar a conversar aqui. Muito bem. A primeira forma de você poder reduzir seu custo de energia, trabalhando primeiramente com esses clientes, com essas empresas que têm contratos em baixa tensão. São chamados contratos com tarifação convencional. Tá? A primeira coisa que você deve fazer são ações de eficiência energética. Quer dizer, o que eu posso fazer para tornar meu consumo mais eficiente? Quer dizer, gastar menos, podendo fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo prático meu. Eu tinha um ar-condicionado que estava em minha casa desde que eu casei, troquei ele há uns 10 anos atrás e a conta de energia simplesmente caiu 40%, que é um equipamento de quase 20 anos de uso,
funcionava muito bem, nunca me deu trabalho, mas era extremamente ineficiente. Então, são pequenas ações que podem trazer significado. Às vezes a gente se apega muito a um equipamento antigo, robusto, que funciona, mas a eficácia dele, a eficiência dele em termos de entrega do que ele pode, a relação entre a energia e o que ele entrega, pode não ser eficiente para o bolso, né? Então é importante a gente verificar essas coisas. Outra forma também de poder reduzir o custo da energia é participar de consórcio ou condomínio de geração distribuída. Nós temos um projeto de sucesso que foi feito no início desse ano, com a participação muito grande de empresas do Sindipães, quer dizer, do segmento de panificação, da construção civil e do segmento de plásticos também. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Muito bem. Tem algumas... você pode separar essas ações de eficiência energética em 3 partes, né? Vamos dizer assim, sem custo nenhum, com baixo custo e com algum custo de investimento. O sem custo de investimento, gente, a primeira coisa que você pode fazer é trabalhar o aumento de produtividade, quer dizer, reduzir desperdícios. Em qualquer processo, cabe avaliar o que vocês estão produzindo, existem desperdícios. E para isso, o próprio Senai tem um programa muito bom de mentoria, de implantação de cultura Lean. O próprio IEL está vindo agora com sistemas de gestão de eficiência operacional e depois de eficiência energética também. Então, o sistema FINDES tem muita coisa a oferecer nesse sentido para todas as empresas. Tá? Um outro ponto também que é fundamental, gente, é a conscientização desse uso eficiente de equipamentos. Quer dizer, com a conscientização dos funcionários de que se não está sendo necessário, a máquina mantenha desligada, luzes, se não tem necessidade, mantenha desligado, né? Então, tem várias ações que podem e devem ser feitas que complementam as ações de eficiência energética, tá? E também o consórcio de geração distribuída, como eu disse agora há pouco. Esse é um modelo que não envolve investimento, tá? É muito interessante e eu acho que vale a pena vocês poderem avaliar. Muito bem. Ações de eficiência energética com baixo custo de investimento. Aqui eu pego uma coisa bem específica na parte de refrigeração, tá? Recentemente, a gente teve contato com algumas empresas que trazem um fluido refrigerante que é mais eficiente. Eles prometem uma economia na faixa de 20% em ar-condicionado ou equipamentos de refrigeração em câmeras frias e por aí. E também nos compressores. Então, eles têm um sistema de aditivo com grafeno, que eles acrescentam o óleo do compressor, que ao reduzir o atrito, também oferece um ganho na faixa de provavelmente 10%. Então, se somar essas duas ações, na parte de refrigeração, seja ar-condicionado, ou seja, em sistemas de frios, é possível chegar na parte de 25%, às vezes até 30% de economia, fazendo esse retrofit, né, nos seus equipamentos. Tá? Bom, e com algum custo de investimento? Por exemplo, motores elétricos. Tem uma experiência interessante que a gente passou um tempo atrás, em um setor de panificação, em que nós encontramos o setor de panificação e também de cerâmica. Eles tinham motores muito antigos, né? E que eram robustos, como eu disse um pouquinho mais atrás, e que funcionavam muito bem. Só que quando você substitui aquele motor por um outro, né, de alto rendimento, a diferença de consumo é absurda. E para isso existem linhas de financiamento, a própria VEG, a empresa nacional, que faz isso, essa substituição e essa troca. E só para nível de informação, o preço do motor, em comparação com o que ele gasta de energia no período de 10 anos, fica na faixa bem abaixo de 10%. Tá? Então, na faixa talvez 5% a 6% por aí. Quer dizer, o preço do motor a médio prazo é muito pouco comparado com o que ele vai trazer com o consumo de energia. Então, vale a pena trabalhar com motores elétricos de alto rendimento. Tá? Compressores, né? As empresas que têm compressores com ar comprimido e tal, os compressores a parafuso são muito mais eficientes, tá? Essa utilização desses aditivos também no óleo também pode tornar muito mais eficiente. E iluminação. Substituição de lâmpadas
antigas por lâmpadas tipo LED. E o que é importante, gente, que eu quero colocar sempre é o seguinte: todo projeto de eficiência energética tem que se levar em conta payback. Claro, aqueles sem custo de investimento e implantação imediata, né? O chamado quick wins, quer dizer, esses ganhos rápidos, né? Mas o restante eu tenho que analisar em relação ao tempo que se usa. Eu uso muito meu sistema de refrigeração, fica ligado direto. Então, vale a pena avaliar, porque o investimento que você faz ali, você vai ter um benefício por muito mais tempo, né? Então, é diretamente relacionado. Quanto mais você tem uso de equipamentos, mais rápido, menor vai ser o seu payback. Então, cabe levar isso em consideração também, tá? E aqui eu trouxe uma mensagem, uma informação que eu vi de ontem, né? Que o BNDES, perdão, está dando agilidade, uma linha, né, para financiamento de equipamentos de eficiência energética. Então, tanto pessoas físicas e empresas poderão financiar sistema de energia solar e outros aparelhos que produzem energia limpa, que gera economia na conta de luz com taxa de juros máxima de 4% ao ano. Isso é uma taxa de primeiro mundo, né? Existem mais ou menos 200 milhões para esses financiamentos. Pela informação que está no site, o custo efetivo total para o cliente é limitado a 4% ao ano. Então, pode financiar 80% dos equipamentos, 12 anos para o pagamento, incluindo carência de 3 a 24 meses. Então, basta procurar os bancos públicos credenciados no BNDES. Então, é uma opção interessante para as empresas que quiserem fazer alguma substituição de equipamento, né? A gente só orienta que faça um planejamento, faça um estudo bem feito, para que o resultado realmente seja efetivo, tá? Da mesma maneira, mesma observação. Muito bem. E a geração distribuída, né? O que é isso? Como é que funciona? Quem pode entrar e tudo mais? Nós fizemos esse projeto para as empresas associadas aos sindicatos da Findes, tá? Sem investimento nenhum, um desconto na tarifa de energia de 20% os 5 primeiros meses e depois ele cai para 15%. Não tem taxa de adesão, não tem obrigatoriedade, não tem multa contratual, nem nada. Você tem que ficar um período só no início com eles, de 3 a 5 meses, e depois você pode sair se você quiser, tá? Se um problema qualquer da empresa e tudo mais. Então, não tem restrição nenhuma, simplesmente você adere e você tem direito a receber crédito de energia com um valor, com 20% de desconto nesses primeiros meses, depois com 15%. E aqui a gente traz um exemplo de uma conta de energia, né, de uma empresa que já participou. Eu tirei aqui o número do medidor para não ficar aparecendo de quem é, mas o que acontece? Reparem que aqui ele tem energia ativa fornecida, 33.667 kWh mês, naquele mês, que foi o mês 8, se eu não me engano. E o que ele acontece aqui? Ele recebe um crédito em energia. Então, ele recebe aqui, ó, menos, né? 33.667. Então, o valor de energia dele aqui simplesmente é abatido. Então, ele paga o ICMS, ele paga o COFINS, então tem uma conta de R$7.000. E ele recebe da empresa que está fazendo, que é responsável pelo consórcio, uma outra conta, que se ele tivesse que fazer, se ele tivesse que pagar, né, a conta total para a EDP, ele ia pagar R$25.668,84, tá? Com o GD, ele está pagando essa diferença aqui, em vez de 18, ele paga 14.929, que está aqui, tá? Ele tem o custo da EDP é esse, seria esse, o custo da empresa está aqui, 14 mil. Então, ele economizou nesse mês aqui 20% na tarifa de energia, né? Que dá R$ 3.732,38. Então, isso fica todo mês. Ele vai sendo creditado e ele tem aqui um acumulado de energia que ele não utilizou. Isso fica aqui, ele pode ficar com isso disponível por 5 anos. Então, a resolução 482 com a 687, tudo regulamentaram isso. Então, se você não utilizar todos os seus créditos de energia, você pode utilizá-los ainda até os próximos 5 anos. Então, é uma maneira simples para aquelas empresas que estão no mercado regulado, né, esse ACR, e que não tem outra opção do que fazer, não tem que pagar diferente, né? Só tem como pagar para a EDP. Só que com a geração distribuída nesse modelo de consórcio, ela consegue comprar energia de forma mais barata, tá?
Esse é um projeto que foi feito com a marca ambiental. Essa empresa Libero, uma empresa de Belo Horizonte, que veio aqui, fez um investimento e está gerando energia com biogás. O gás que sai lá do aterro sanitário, lá da marca ambiental. Então, é um modelo que está funcionando bastante bem e tem mais ou menos quase 100 empresas que entraram nesse projeto. Até o momento, pelo que eu sei, até o momento, todo mundo está muito satisfeito com esse resultado. Ok? Bem, feito isso, agora vamos partir para o pessoal que tem contrato de energia com demanda, né? Que são contratos com medição em média e alta tensão, tá? São empresas que têm contas de energia que variam na faixa aí de 1.800 até 320 mil reais por mês. Nós recebemos contas de algumas empresas do setor de mármore e granito, né, que tem uma conta realmente muito alta, e então a gente vai estar trabalhando com algumas sugestões de melhoria, de práticas, né, boas práticas para reduzir isso, tá? Essas empresas, elas normalmente estão também dentro desse ambiente de contratação regulado, e algumas já estão até no Mercado Livre também, tá? Sendo que para você entrar no Mercado Livre, você tem que ter uma demanda mínima contratada de 500 kW. É o que limita a primeira entrada, né, para o Mercado Livre. Eu vou falar lá no finalzinho um pouquinho sobre isso, vantagens, desvantagens, tarifas, falar um pouco sobre o que seria poder migrar para o Mercado Livre de energia, tá? Bom, também da mesma forma, nós vamos falar sobre uma análise da conta de energia, quer dizer, agora a gente já pode fazer uma análise mais detalhada dessas contas de energia, algumas ações de eficiência energética que podem ser apresentadas ou implantadas nas empresas, e também a situação em autoprodução, quer dizer, a empresa vai produzir sua própria energia, tá? Bem, aqui tem um caso de uma empresa com consumo grande até, em que o Senai atuou e que ela tinha uma demanda contratada, né, no contrato que ela tinha com a distribuidora, de 1.450 kW, e ela pagava por isso todo mês, tá? Pelo gráfico dá para perceber, o gráfico da direita, da demanda, que a barrinha vermelha lá em cima é a demanda dele contratada, tá? 1.450. E as embaixo é o que foi medido mês a mês. Então, ela estava com a contratação de demanda acima do necessário. Então, a primeira análise que foi feita é que qual é o menor valor anual, né? E qual é a demanda contratada que traria o menor valor anual. E a gente chegou ao valor de 1.260 quilowatts mês, né? O quilowatt que ele teria que pagar por mês. E só isso, reduzindo isso, ele teria uma redução de R$ 37.762 por ano. Tá? Então, foi uma primeira coisa, simplesmente sem custo nenhum, simplesmente reduzindo a demanda dele contratada. Isso tem que ser calculado, tem que ser analisado junto com a empresa, se ela está crescendo, tem perspectiva de crescer a sua produção ou não, então tem que ser junto. Esse é um histórico que foi feito baseado nos últimos 12 meses que a empresa tinha. Então, baseado naquele histórico, se for repetir para os próximos 12 meses, se ela pode contratar uma demanda menor, que ela teria economia. Outro ponto muito importante que foi feito foi o seguinte: a demanda ela é medida a cada 15 minutos, né? Então, nós pegamos o período de janeiro a março, identificamos quantas vezes cada faixa de valor de demanda foi medido, tá? Está representado nesse histograma. Quer dizer o seguinte, basicamente, a demanda dela ficava na faixa de 700 a 750 kW, e é claro, tinha momentos que ia uma demanda um pouco maior. Mas percebeu-se que, lá na frente, a acima de 1.050 kW, os eventos de medição, quer dizer, os momentos em que foram medidos uma demanda acima de 1.050 kW, foram muito poucos. Esse gráfico aqui representa isso de uma forma mais fácil de perceber. Quer dizer o seguinte, se eu limitar essa demanda, não mais em 1.260, mas em 1.050, eu tenho apenas 83 eventos em 1.152. Quer dizer, posso verificar o que provocou esses aumentos em tão poucos momentos, né, que ocorreram isso. Então, ela está pagando uma demanda, né,
de 210 kW a mais, por simplesmente em 4 meses, em 3 meses, né? 80 momentos de 15 minutos, ela ultrapassou esses valores. Então, a gente sugeriu que ela instalasse um sistema de gerenciamento de energia que impedisse ela ultrapassar esse valor, né? Desligando alguma carga ou alguma coisa assim. Só com isso, traz uma economia, além da anterior, de mais R$ 48.600 por ano, a estimativa de ganho. Então, não basta só a gente fazer uma análise econômica, mas também é necessário e importante analisar como que está sendo esse consumo de energia, essa demanda que acontece de energia nesses períodos. Tá? Muito bem. Outra informação que também foi muito interessante e relevante nesse caso. Essa empresa ela tinha um consumo na ponta, né, durante o mês, um consumo médio de 557 mil quilowatts e um consumo na ponta de quase 6 milhões de quilowatts, tá? O que representa o percentual, quer dizer, o consumo na ponta é 8,6% do consumo total. Mas, em compensação, o custo desse consumo na ponta, ele representa mais de 35% no valor da conta final. Então, qual foi a proposta que foi feita à empresa? Se reduzir 10% no consumo no horário de ponta, a redução final no final do ano é muito grande. Isso representaria 51,66 kWh no horário de ponta. Quer dizer, não é uma coisa tão difícil de alcançar, que bastou trabalhar com eles o seguinte, olha, vamos reduzir algumas cargas, vocês vão ter um benefício anual muito grande, simplesmente reduzindo o consumo no horário de ponta. Tá? Então, esse é outro detalhe que é sempre importante analisar. Como é que é o consumo no horário de ponta da empresa? É necessário ela trabalhar nesse horário? Se for, trabalhe com esse conceito. Qualquer percentual de redução no consumo no horário de ponta, o resultado é significativo na conta final. Tá? Outra coisa também que é muito comum nas empresas é o chamado energia reativa, né, ou fator de potência. Quando se tem um contrato de sazonal, né, que tem contratos de demanda, a concessionária, a distribuidora, ela mede esse fator de potência, tá? Essa energia reativa que você devolve para a rede. E isso tem um custo, tá? Então, nessa empresa também, esse custo era de R$ 33 mil por ano. Então, isso pode ser feito, a correção disso, isso se paga de uma forma muito rápida, que é a instalação de banco de capacitores automáticos. Isso corrige esse problema, esse custo deixa de existir com um payback também muito curto. Tá? E fazendo um resumo de tudo isso, nessa empresa, reduzindo a demanda, né, para 1.260, já teria uma economia de 37 mil. Reduzindo um pouquinho mais ainda para 1.050 com aquela análise do histograma, mais 48 mil. Fazendo a correção na qualidade de energia, né, da energia reativa, mais 33 mil. E reduzir 10% no consumo de ponta, mais 103 mil, essa empresa poderia economizar por ano 223 mil reais. Quase uma conta dela do ano inteiro, tá? Com ações com custo, talvez, de implantação muito baixo, tá? A instalação do sistema de SGE, sistema de gerenciamento de energia, não é caro. Instalação do banco de capacitores automático também, isso se paga de forma muito rápida. Então, aqui eu diria que o payback dela de tudo isso aqui talvez não tenha passado de 4 meses. Então, tem que ser analisado com calma, principalmente quem tem esses contratos com tipo oro sazonal verde ou azul e que tem demanda contratada. Tá? Tem sempre bastante oportunidade para poder analisar. Muito bem, fiação de eficiência energética. Isso é uma outra situação de uma empresa em que ela tinha 4 compressores trabalhando todos em paralelo, ligados direto. Tá? Então, eram 2 compressores, parafusos, os outros 2 eram um outro modelo um pouco mais antigo. E foi verificado que não precisaria disso, porque eles estavam numa faixa de trabalho, né, praticamente quase a 50%. Então, qual foi a proposta? Manter 2 funcionando e 2 de stand-by, tá? Desligados para poder funcionar em caso de necessidade.
Nesse caso, a estimativa de ganho foi absurda, porque cada compressor desse ligado correspondia aí a quase R$ 27.000, né, já com os impostos, colocando mais ou menos 30% em cima dos valores, é quase 27 mil por mês. Se você multiplicar isso por um compressor, se você multiplicar isso por dois, dá R$ 331.000 por ano. E se forem os dois, né, se não for necessário utilizar os dois, quase 600 mil. Então, outra estimativa muito grande. Provavelmente a empresa estava num ciclo de baixa produção, então não estava sendo necessário utilizar esses 4 compressores ao mesmo tempo. Se a gente associar aí também a colocação de aditivos nos óleos do motor e tudo mais, pode ser que ela conseguisse ainda um outro ganho ainda na redução do consumo de energia e na própria demanda de energia, ok? Bom, eu acabei de falar. Ar-condicionado, tá? Retrofit, troca do fluido refrigerante, eu acho que isso também se aplica para a parte de ar-condicionado, a parte de frios também que a empresa pode ter, um chiller, uma coisa qualquer, também vale a pena trabalhar com esse fluido refrigerante, tá? A informação que a gente tem é que isso foi aplicado numa unidade do Senai de São Paulo e com ganhos muito significativos, acima até desses 20%. Eu estou aguardando eles me enviarem as informações para poder começar a trabalhar e até, quem sabe, colocar no próprio sistema da federação. Esses aditivos também nos óleos compressores, também, como eu falei, 10%. Tá? Automação, gente, aqui no caso de ar-condicionado. Esse é um caso que a gente vivenciou também. Existe um equipamento de uma startup de Vila Velha, em que você controla o uso do ar-condicionado por um sistema de agenda. Ela mede umidade, luminosidade, temperatura e presença no ambiente e ela permite ou não você ligar o ar-condicionado, né, ou controla também a temperatura do ar-condicionado através de uma agenda. Então, evita aquela situação de que a pessoa sai do ambiente ou vai para casa, esquece de ligar, do horário de almoço. Então, isso foi muito efetivo, né, no IEL, foi implantado isso lá no IEL, no prédio da federação, e o resultado final foi uma economia na conta de mais ou menos 18%, tá? Então, depende muito do uso, né? Como se lá, como é um escritório de uso contínuo durante o dia, um pouco à noite. Então, isso é um equipamento que trouxe um benefício muito grande, porque aliviou vamos dizer assim, a situação de esquecimento que as pessoas às vezes tinham, ou às vezes alguém chegava de madrugada e ligava ar-condicionado, um vigia, uma coisa qualquer. Agora não acontece mais, porque o sistema bloqueia e não permite que esse equipamento seja ligado novamente. E foi bastante interessante. Então, a gente está analisando também essa colocação isso das próprias unidades também do SESI Senai. Tá? Outra coisa também é na parte no momento de aquisição. Tá? É muito comum a gente ver em algumas empresas, quando vão comprar alguns equipamentos, seja um motor ou seja um ar-condicionado, né? Comprar às vezes por uma questão de preço, tá? O preço está mais barato. Então, um ar-condicionado classe C, ele talvez tenha 20, 30% do preço de um selo Procel A, né? Só que se a gente levar em consideração o período de tempo que ele vai trabalhar, que ele vai utilizar, os anos que ele vai estar em funcionamento, essa diferença de 30%, ela se torna muito mais cara ao longo do tempo pelo custo de energia que ele vai gerar. Então, é importante levar em consideração, sempre vale a pena trabalhar com os equipamentos com selo A do Procel, tá? Essa economia pode chegar até 20% comparando com esses equipamentos mais antigos. No meu caso, como eu disse, foi 40%, porque o equipamento era muito antigo. Vamos lá. Aqui tem outro exemplo também muito interessante de uma empresa numa planta. Esse caso é uma planta bem grande, que é uma planta de fabricação de motores de uma montadora, que ela tinha, numa das centrais de bombeamento, ela tinha 5 bombas, tá? Com vazão de 4.400 litros por minuto, e os motores dela eram de 55 kilowatts. Nós chegamos lá
a gente identificou que a vazão necessária no momento em que a gente teve lá, ela variava de uma mínima de 3.100 litros por minuto até 6.500 litros por minuto, num processo de um líquido aquecido para lavar o bloco de motor após fazer a usinagem. Quando nós fomos olhar o sistema deles de bombeamento, ele tinha 5 bombas, sendo uma estava desligada e as outras 4 ligadas. Pela capacidade, fica claro, né, que ele tinha uma capacidade muito acima da necessidade naquele momento em relação ao bombeamento. Então, simplesmente nós fizemos os estudos e comprovamos para ele o seguinte: basta você manter 2 bombas ligadas, uma ligada direto e uma outra com o inversor, você vai conseguir atender a sua quantidade mínima e máxima perfeitamente. Uma economia que poderia chegar aí a quase 62% de redução de consumo em quilowatts durante um ano, né? E aí eu vou comentar com vocês um fato interessante. A dúvida ficou assim: como é que pode uma planta dessa, né, de uma montadora, ter uma situação como essa, assim, de desperdício tão grande? Mas o fato é que a planta ela não foi projetada para trabalhar com a capacidade que ela estava trabalhando naquele momento. Isso foi em 2016. 2016 estava tendo uma queda das vendas de carros e tal, então a planta estava trabalhando com 40% da capacidade dela. Então, nenhum projeto, normalmente desse tamanho, né, tem medidas para prever funcionar abaixo de 85% da capacidade máxima dela. E nesse caso estava acontecendo, estava trabalhando com 40%, 45% da capacidade máxima de produção. Então, o sistema simplesmente estava ineficiente, porque ninguém previu isso. Então, é importante analisar quando você vai ver uma planta, o sistema de utilidades e tudo mais, set point, como é que está funcionando, a capacidade de produção, que momento que você está, isso tudo precisa ser levado em consideração, que pode ser identificado alguns pontos de melhoria, e a economia sempre é necessária, principalmente nesses momentos, tá? Muito bem, autoprodução. Também baseado nessas 170 empresas que mandaram informações para a gente, nós fizemos alguns cálculos para as empresas, se elas quisessem gerar sua própria energia, tá? Então, peguei 2 empresas, uma da Serra e uma de Cachoeiro, tá? Um consumo na ponta aí de 1 mega, a outra com 3 megas no mês, consumo médio, e um consumo fora de ponta de 61 e outra com 43. Aí tem essa linha embaixo, consumo ponta compensado mais fora ponta. Acontece o seguinte: quando você quer gerar energia fotovoltaica para compensar a energia no horário de ponta, tá? Você tem que aplicar aí um fator, porque você está querendo compensar uma energia que você gerou em outro horário. Como o custo da energia no horário de ponta é bem mais caro, então você tem que usar mais energia, né, desse horário fora de ponta para compensar aquele que é mais caro. Então a gente faz uma conta aqui para chegar em qual seria o projeto, qual é a capacidade desse projeto, qual é a potência desse projeto fotovoltaico para suprir essa necessidade de energia dessas empresas. Então, na indústria 1, o projeto teria que ter 471 kW pico, quer dizer, aquela geração por hora, né? E na outra 362. Aqui a gente trabalha com um custo estimado que a gente conseguiu junto a algumas empresas instaladoras aqui no estado. Então, esse primeiro projeto daria mais ou menos 1.600.000, no segundo 1.200.000. E o que acontece? As empresas têm nos seus contratos de energia, nessa empresa aqui tinha 400 kW de demanda contratada, mas o projeto dela teria que ser de 471. Então, se ela está gerando energia, ela vai gerar mais energia do que ela consome em determinado horário, então ela vai ter que injetar na rede para depois ser compensado no outro horário fora de ponta, no horário de ponta. Então o que acontece? A demanda dela tem que ser maior, quer dizer, então ela está com a demanda 71 kW menor do que o projeto dela aqui. Então isso é um custo adicional. Mas mesmo assim, né, recontratando, se ela quisesse fazer esse projeto,
uma demanda maior. A conta dela mensal era de 44 mil, conta média mensal. Com o projeto cairia para 17 mil, ela teria uma economia de 27 mil por mês. Isso representa um payback de mais ou menos 60 meses, que representa os 5 anos. Tá? Da mesma maneira, a outra empresa, só que essa aqui teria que contratar mais demanda ainda, né? A diferença aqui foi maior, mas mesmo assim ela também teria praticamente os mesmos 60 meses com 5 anos de payback, com investimento próprio. Se tiver um financiamento, isso aqui pode alongar um pouquinho, dependendo das condições que for conseguido. Então, é uma situação bem interessante e tem várias coisas que se desdobram aqui. A empresa pode querer fazer para não precisar injetar na rede. E por que seria isso? Por exemplo, ela pode também fazer uma geração no local ou pode fazer essa geração de forma remota, tá? E toda situação em que ela tiver uma geração remota ou que ela tiver que injetar na rede para depois receber essa energia de volta, existe uma certa incerteza em relação a como vai ficar daqui para frente essa questão de isenção ou não de CMS, né, de tarifas, de TUS, de demanda e tudo mais. Então, as empresas que quiserem fazer um projeto de autoprodução precisam levar isso em consideração. Eu vou conseguir gerar no local onde eu tenho a minha planta? Se tiver, melhor dos mundos. Ela não precisa pagar essa questão de utilização de fio para poder receber energia como crédito. Tá? Tem que levar em consideração essa diferença de demanda contratada e de projeto. Tá? Se ela tem área disponível. Outra coisa é o local de instalação. Se é no telhado, é mais barato. Se é no solo, vai ser mais caro, porque a estrutura civil que precisa ser feita é um pouco mais caro. Por outro lado, se for no telhado, tem que analisar a capacidade estrutural dele de suportar o peso desse projeto, dessas placas em cima do telhado. Então, isso é uma parte muito importante que a empresa precisa levar em consideração. Tá? E a outra é que se ela quer que faça um projeto com injeção na rede ou sem injeção na rede. Quer dizer, eu vou injetar para depois receber de novo, ou então não, só vou gerar. O que eu gerar, eu quero consumir tudo no meu horário. Então, o projeto provavelmente vai ser menor do que isso e o benefício da economia, né, vai ser um pouco menor. Mas pode manter provavelmente o retorno no mesmo prazo, em torno de provavelmente 5 anos de payback. Ok? Muito bem. E assim a gente vai chegando mais para o finalzinho, que eu vou falar um pouquinho sobre mercado cativo e mercado livre. Tá? Muito bem. Nosso mercado ele é dividido nesses dois modelos, né? O ACR, que eu já falei um pouquinho, o ACL, que é o regulado também chamado mercado cativo, e o ACL, chamado de mercado livre. Tá? Todos eles, o ANEEL define essas regras de como faz e tal. Só que no mercado livre, os consumidores não são obrigados a comprar essa energia da distribuidora local. Ele pode ir para o mercado e comprar. Então, qual é o melhor e como migrar? Né? Se você puder migrar para o Mercado Livre, ótimo, analise os prós e os contras. Né? Não é tão simples fazer a migração, mas o benefício da redução do custo é muito significativo. Tá? Vamos lá. A migração para o Mercado Livre tem regras, né? Que elas precisam se enquadrar para poder você poder migrar para esse mercado. Você tem um custo para a instalação de um novo medidor, então você tem alterações na subestação, tá? Tem um prazo para fazer isso também, uma vez que você decide fazer sua migração, você vai fazer uma denúncia de rescisão do seu contrato de compra de energia com a sua distribuidora. Então, você, a partir disso, tem que ser feito 6 meses antes do final dessas datas de renovação de contrato. Então, você vai ter 6 meses para adequar a sua subestação com a instalação de um novo medidor e fazer as adequações que forem necessárias, que a própria distribuidora também te orienta. Bom, para poder migrar para o Mercado Livre, a primeira questão que você tem que ter é uma demanda mínima de 500 kW, isso valores de hoje. Tá? Você vai migrar para podendo comprar energia incentivada. Né? Álvaro, mas a minha empresa, eu tenho mais de uma, eu tenho uma filial, eu tenho outras unidades,
que são filiais minhas, então eu tenho o mesmo CNPJ, simplesmente com aquela diferença lá no final. É possível utilizar em todas? Sim. É possível você somar as demandas de todas as unidades para poder atingir, ultrapassar esses 500 kW e permitir que você possa migrar para o mercado livre de energia, tá? Desde que, né, você tenha todas elas, as suas subestações tenham uma medição em média tensão, pelo menos. Bom, como eu estava falando, existe uma faixa de demanda que define que tipo de fornecedor de energia a empresa vai poder comprar. Então, se eu estou nessa faixa de 500 kW até 1.000, 1.500, você vai poder comprar somente de fornecedores de energia incentivada, tá? O que é bom, né? Você tem alguns benefícios que devem estar terminando daqui uns próximos 3 ou 4 anos, mas ainda assim vale a pena. Eu vou mostrar num gráfico depois essas tarifas, tá? Se você ultrapassar esses valores de demanda, você já pode ir para o mercado e comprar direto de energia dos fornecedores, que são geradores e tal. Outro ponto que é importante também é o seguinte: decidi migrar para o mercado livre de energia, eu tenho a demanda necessária mínima para poder migrar, mas agora eu tenho que me planejar para comprar essa energia. Porque a partir do momento em que eu deixo de ser um cliente da distribuidora local, eu tenho alguém vou precisar ter alguém que me forneça a energia que eu vou utilizar. A distribuidora não vai mais vai mais disponibilizar energia para você. No fundo, você está ligado no mesmo lugar, mas se você não tiver, você vai ser desligado, porque você não tem quem pague por essa energia, quem forneça para você essa energia. Então é necessário você fazer uma compra de energia, que você pode trabalhar com um contrato de curto, médio ou longo prazo. E é aqui que está, talvez, o ponto mais importante para se levar em consideração quando se migra para o mercado livre de energia, tá? Que tipo de contrato, quantidade de energia que você vai comprar, para que você não fique exposto depois à necessidade de compra de energia no mercado diário. Então, se chegou no fim do mês, até o final desse ano, fecha a conta, vamos dizer assim, né, no fim do mês, se você consumiu mais do que você tinha contratado, você tem que ir para o mercado chamado spot e comprar energia ao preço do dia, que normalmente você vai pagar provavelmente mais caro do que você tem nos seus contratos. Então, para evitar isso, você tem que ter um planejamento muito bem feito, né, do seu consumo, um histórico, dados de informação, para que você possa fazer uma migração segura, levando em consideração a sua sazonalidade, né, essa variação possível que você pode ter ou não dentro de um período, para você não ficar descoberto e tendo que ir para o mercado diário para poder comprar energia, tá? E outro detalhe importante é que a partir de janeiro de 2021, o Mercado Livre começa a trabalhar com o chamado preço horário e não mais diário. Então, os preços passam a ser por períodos de 15 minutos. Então, por exemplo, à noite vai ter mais disponibilidade, você vai poder ter um preço de meia-noite às 4 da manhã. Em compensação, de 3 da tarde às 4 da tarde, o preço vai ser também bem diferente, porque é um novo horário de pico que a gente tem no sistema hoje, né, elétrico nacional. Então, tem que se levar em consideração. O benefício existe, mas tem que tomar bastante cuidado em como comprar essa energia. Muito bem, então, a tarifa para os próximos 5 anos. Essa aqui eu peguei também de uma informação de uma consultoria, que ela disponibiliza para as empresas uma expectativa de preço, né, de mercado que eles trabalham. Reparem que você tem preço de energia convencional, que são das geradoras, né, das hidrelétricas, né, as grandes plantas e tal, e tem aqui o preço da energia incentivada. O que é energia incentivada? Geração fotovoltaica, eólica, biomassa, né, e por aí vai. Então, reparem que a tarifa de energia da EDP, né, para o grupo A, 2020 já 2021, no horário de ponta é de R$ 406 e o fora ponta R$ 249. Então, vou pegar essa de R$ 250 aqui por megawatt no fora de ponta. Na energia incentivada, o preço médio aqui, ó, se a gente olhar, está abaixo de 200. Então, só aqui você tem uma redução de 25% na tarifa de energia.
certo? Se a gente olhar para a energia convencional, está ainda em R$ 160, então, quer dizer, a economia ainda é muito melhor. Então, a economia é grande, mas, como eu disse, é importante se levar em consideração o quanto de energia que você gasta com essa sazonalidade, sua curva de sazonalidade, né, para que você não perca essa economia que você pode alcançar com essa migração para o mercado livre de energia. Tá? Bem, e outro ponto que é interessante é o seguinte, tem uma portaria, né, do Ministério das Minas e Energia, de 12 de dezembro de 2019, que definiu um escalonamento, tá, que vai permitir que mais consumidores entrem para o mercado livre, até chegar um momento, em 2024, em que todo mundo vai poder estar no mercado livre. Quer dizer, mesmo as pessoas físicas vão poder estar comprando do mercado direto, de um fornecedor, onde ele quiser e como ele quiser. Tá? Mas existe um cronograma, né, para isso ser aplicado, até para o mercado se ajustar a isso, e começa aqui, a partir de janeiro de 2021, consumidores com carga igual ou superior a 1.500 kW, tá, pode optar por compra de energia por qualquer concessionária. Quer dizer, a partir desse momento, eles podem ir lá naquela a geração convencional, que está na faixa de R$ 160, mais ou menos, e comprar aquela energia. Ok? A partir de janeiro de 2022, cai um pouquinho mais. Quer dizer, quem vai poder comprar aquela energia mais barata? Quem tiver uma demanda contratada, né, igual ou superior a 1.000 kW. Depois, em 2023, superior a 500 kW. Tá? E, por último, até 31 de janeiro de 2022, a ANEEL e a Câmara de Comercialização de Energia, né, a CCE, tem que apresentar um estudo para liberar para todo mundo, por qualquer carga inferior a 500 kW, para isso poder estar iniciando essa abertura desse mercado a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, a perspectiva que a gente tem hoje é que nos próximos 4 anos, o nosso mercado de energia vai começar a trabalhar com cada vez mais possibilidades das empresas e, quem sabe, né, já pequenas empresas também conseguindo migrar para o mercado livre de energia e conseguindo reduzir a tarifa de energia, né, que tanto afeta o custo das empresas no nosso estado, principalmente. Tá ok? Bem, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Fico à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso, tá? E se tiverem algumas perguntas, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Muito boa apresentação. Nós temos aqui uma pergunta já da Caroline Favarato, a quem agradeço de antemão, e ela pergunta se a geração distribuída é vantajosa apenas para consumidor B3 ou também para o grupo A4. Carolina, né? Caroline. Caroline, os projetos de geração distribuída, eles têm mais apelo, né, principalmente para quem faz o investimento, para aquelas empresas que são desse grupo B3, porque a tarifa é mais alta. Então, o que acontece? Eles conseguem dar um desconto e manter a rentabilidade dos projetos. Tá? Tem alguns casos em que eles aceitam, dependendo do modelo da quanto de energia se consome no horário de ponta, eles conseguem também fazer algum desconto para as empresas do grupo A, né? Mas, basicamente, hoje, esse projeto que a gente tem, ele, por uma definição da Liberum, que é a empresa que fez o projeto, ela limitou as empresas que estão com tarifação convencional, porque eles assim conseguem dar o benefício do desconto sem, vamos dizer assim, diminuir a rentabilidade do projeto deles. Ok? Ok, Álvaro, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Álvaro, que é o seguinte, eu acho que interessa a todos aí, saber como e quem procurar, as empresas devem procurar
para colocar em prática aí essas análises e, enfim, elas tentarem resolver o seu problema, cada uma delas individualmente, que é natural. Ok, obrigado, meu. Eu tenho feito esse trabalho, então as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem mandar as informações, ou quiserem saber mais dados, podem me contatar por e-mail. Não sei se está nessa. Eu coloquei ele ali na apresentação, não sei se deu tempo. Não sei se aparece no chat aqui, mas podem mandar para mim. O que a gente faz? A gente normalmente faz uma primeira análise da situação da empresa e depois direciona isso para o Senai. O Senai, o Instituto Senai Tecnologia, tem uma área de eficiência energética com profissionais extremamente competentes, tá? Que conheço vários deles que estão lá. Então, a gente vai direcionar isso para eles, porque dependendo do projeto que a empresa pode se encaixar, né? Eu acho que ações de eficiência energética o Senai pode fazer, os projetos fotovoltaicos a gente pode levar para algumas empresas integradoras, outros que possam fazer o projeto e fazer o orçamento para implantação de geração fotovoltaica. Então, podem mandar para o meu e-mail. Ok, Alves, obrigado. Uma outra curiosidade também até é o seguinte, a expectativa com relação à Covid-19 é que houvesse um aumento de tarifa para o ano que vem. Você, salvo o engano meu, salvo o meu entendimento errado, a previsão, a expectativa, aliás, dos agentes aí do mercado é que haja uma redução na tarifa em relação à expectativa anterior, é isso? Talvez o valor médio, né, de correção seja menor do que está sendo previsto para o ano de 2021. Isso se deve porque as distribuidoras elas têm uma forma de contratação em que elas contratam energia por prazos de 4 ou 5 anos, né? E eles vão tendo ajustes a cada ano. Então, dependendo da quantidade de empresas que têm que refazer fazer um conto de contas, né, junto lá da ANEEL, então o volume de empresas que tem mais correções ou menos, isso varia. Então, dependendo do ano, como aquilo ali é um valor médio Brasil, né? Então, aqui no nosso caso, especificamente da EDP, nós já tivemos essa correção, esse ajuste de 4 anos do ano passado. Então, esse ano já foi uma correção específica baseada no que aconteceu do Covid, tá? E daí para frente vai ser assim também. O que a gente espera e que essas ações que o governo trouxe da conta Covid, né, utilizar esse dinheiro do PEE, né, que tem questionável talvez até, porque deixa de fazer ações de eficiência energética, mas tudo com o objetivo de reduzir o impacto do aumento das tarifas de energia, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas, basicamente, a expectativa é que essas ações que o governo tem feito tragam menor impacto nessa correção das tarifas para os próximos anos. Ok, obrigado, Álvaro, mais uma vez. Aguardamos aí, então, estamos abertos aí para perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo site, pelo chat, hein, pessoal? Ok? Já que não temos mais perguntas, então nós vamos finalizando. Eu queria aproveitar para fazer o convite para que todos assistam a série de webinars programados até o final do ano, esses webinars do Compen. O próximo será realizado no dia 30 de setembro, com o tema Como Ampliar Vendas, a ser proferido pelo especialista em gestão de negócios e também conselheiro do Compen, o professor Rogério Monteiro. A programação dos 3 próximos webinars vai estar disponível no chat, tá? E, por fim, queremos agradecer aí
excelente desempenho do Álvaro Dias, muito esclarecedor, e a todos que atuaram na organização desse evento, em especial ao Fórum Mais Negócios da Findes, aí, que aqui está representado pelo Estevão Zampronho, né? Importante parceiro aí na realização desse e de outros eventos. E, finalmente, queria agradecer também, mais uma vez, ao convite do Compen e ao meu amigo Ernesto Bassini, que assessora aí o Compen em toda essa jornada. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Um abraço, boa noite.